Saudamos a todos os nossos amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e intercessor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante do Teu trono, eu, meus irmãos e minhas irmãs, primeiramente para te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pela proteção. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor está nos mantendo vivos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Muito obrigado. Sabemos, Pai, que a morte, o Senhor não é o causador da morte. Nunca foi da Tua vontade a morte, mas te agradecemos porque o ano está se findando e o Senhor está nos mantendo até aqui. Continue conosco, nos dando sabedoria. Tiago 1,5, conceda-nos o Espírito Santo para que Ele nos dê entendimento, paz, mansidão, domínio próprio, de tudo que for dito nesse momento, Senhor. Porque o que vai ser dito é para a Tua honra e Tua glória. Nós te agradecemos pelos méritos de Cristo Jesus, que se encontra no santuário celestial do Teu lado direito, intercedendo por nós, intercedendo por mim, por meus irmãos e minhas irmãs. É em nome dele que te pedimos, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu havia feito um vídeo anterior a esse, falando sobre como era comemorado o Natal antes do nascimento de Jesus Cristo. Eu achei interessante fazer mais um comentário sobre o Natal para tirar qualquer dúvida, qualquer rejeição, até à luz da Palavra de Deus, o que Deus fala sobre essa questão do que é feito, dessas comemorações que é feito há muito tempo. Então vamos fazer aqui uma breve leitura, e depois deixamos para que vocês possam fazer uma reflexão. Tá bom? Então o título é pecado ter árvore ou enfeites de Natal em casa? Celebrar ou não o Natal é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. A cada ano, durante a época do Natal, alguns cristãos se perguntam: será correto celebrar o Natal no dia 25 de dezembro? As decorações de Natal têm origens pagãs? É errado montar árvore de Natal ou colocar enfeite de Natal nas nossas casas? Muitos fazem essas perguntas. Primeiro, vamos dar uma olhada em algumas razões porque alguns cristãos optam por não celebrar o Natal. Os cristãos que escolhem não celebrar o Natal argumentam que as tradições que cercam o feriado têm origem no paganismo. A busca por informações confiáveis sobre esse tema é difícil porque as origens de muitas das nossas tradições são tão obscuras que as fontes muitas vezes se contradizem. Sinos, velas, azevinhos e decorações natalinas são mencionados na história do culto pagão, mas o seu uso no próprio lar certamente não indica um retorno ao paganismo. Embora algumas tradições definitivamente possuem raízes pagãs, existem muitas mais tradições associadas com o verdadeiro significado do Natal. O nascimento do Salvador do mundo em Belém, sinos são tocados para espalhar a alegre notícia. Velas são acesas para lembrar a gente de que Cristo é a luz do mundo. João, capítulo 1, versículo 4 a 9. Vamos ver o que diz aqui na palavra de Deus? João, capítulo 1, de 4 a 9. Diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, vamos seguir. Uma estrela é colocada no topo de uma árvore de Natal para simbolizar a estrela de Belém. E presentes são trocados para nos lembrar dos presentes dos magos a Jesus, o maior dom de Deus para a humanidade. Um outro argumento contra o Natal, especialmente em ter uma árvore de Natal, é a suposição de que a Bíblia proíbe trazer árvore a nossas casas e decorá-las. Está na Bíblia. A passagem frequentemente citada é Jeremias 10, versículo de 1 a 16. Vamos ver. Jeremias, versículo 10, de 1 a 16. O título da minha Bíblia diz assim: Contraste entre o Senhor e os ídolos. É o título que está na minha Bíblia. Depois confiram na Bíblia de vocês. Ouve a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Olha o que Deus está dizendo para nós. Ouve, para que nós possamos ouvir. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, presta atenção, o que diz o Senhor, obra das mãos do artífice com machado, com prata e ouro o enfeitam. Olha só, isso está em Jeremias capítulo 10, de 1 a 16. Com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho, um pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve. Portanto, não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e nem estar neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso é a ti devido. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida, e Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífice e de mão de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obras de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizerem os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva
e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego, vaidade. São obras ridículas. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas, aquela é que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Muito claro, não está? Para mim está. Então, seguindo. Mas ela se refere a cortar árvores, esculpir a madeira para fazer o ídolo e, em seguida, decorar o ídolo com prata e ouro, com a finalidade de curvar-se perante ele para adorá-lo. Vamos ver também o que está em Isaías 44, de 9 a 18. Isaías 44, de 9 a 18. O título na minha Bíblia está A Loucura da Idolatria. Vejam só, meus irmãos e minhas irmãs. Eu falo isso até de mim, porque há anos atrás eu também comemorava. E sem saber, eu estava adorando. Né? A loucura da idolatria. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam, a uma, envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o. Com a força do seu braço ele tem fome. E a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de uma madeira se aguenta e coze o pão. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para queimar. Assa e farta-se, também se aguenta e diz: já me aguento, contemplo a luz. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus, D minúsculo. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, o seu coração já não pode entender. Seguindo aqui a leitura, diz assim, falando de Isaías 44, de 9 a 18, que eu li. A passagem de Jeremias não pode ser retirada do seu contexto
e usada para fazer um argumento legítimo contra as árvores de Natal. Os cristãos que optam por ignorar o Natal apontam ao fato de que a Bíblia não nos dá a data do nascimento de Cristo, o que é certamente verdade. 25 de dezembro talvez não seja nem perto do tempo em que Jesus nasceu, e os argumentos de ambos os lados são inúmeros, alguns relacionados com o clima em Israel, com as práticas dos pastores no inverno e com as datas do censo romano. Nenhum desses pontos estão sem certa quantidade de conjectura, o que nos leva de volta ao fato de que a Bíblia não nos diz quando Jesus nasceu. Alguns veem isso como uma prova positiva de que Deus não queria que celebrássemos o nascimento, enquanto outros veem o silêncio da Bíblia sobre a questão como uma aprovação tácita. Alguns cristãos dizem que já que o mundo comemora o Natal, embora esteja ficando cada vez mais politicamente correto, referir-se a ele como boas festas, os cristãos devem evitá-lo. Entretanto, esse é o mesmo argumento feito por falsas religiões que negam a Cristo completamente, bem como pelas seitas que negam a sua divindade. Os cristãos que celebram o Natal muitas vezes veem a ocasião como uma oportunidade para proclamar Cristo como a razão para a temporada entre as nações e aqueles presos a falsas religiões. Historicamente falando, enfeitar árvores é um ritual super antigo e está presente em praticamente todas as culturas e religiões pagãs, para celebrar a fertilidade da natureza. Os primeiros registros dessa prática pelo cristianismo vêm do norte da Europa, terra dos pinheiros, a árvore do Natal clássica, no começo do século XVI. Mas tudo indica que a essa cultura já era uma tradição medieval. No antigo calendário cristão, o dia 24 de dezembro era dedicado a Adão e Eva, cuja história costumava ser reencenada nas igrejas. O paraíso era representado plasticamente por uma árvore carregada de frutos, colocada no meio da cena teatral, diz o teólogo Fernando Altermeyer, da PUC São Paulo. As pessoas então passaram a montar essas alegorias em suas casas, com árvores cada vez mais decoradas de velas, simbolizando a luz de Jesus. A estrela no topo da árvore, fazendo alusão à estrela de Belém. Os presentes representando os presentes dedicados a Jesus. E as bolas, orações a Deus. Nos séculos 17 e 18, o hábito se tornou tão popular entre os povos germânicos que eles mesmos atribuem a adesão da árvore de Natal no cristianismo a Martinho Lutero, 1483 a 1546. A árvore de Natal só se difundiu pelo resto do planeta a partir de 1841, quando o príncipe Albert, de 1819 a 1861, esposo alemão da rainha Vitória, montou uma ideia no Palácio Real Britânico. Na época, o Império Vitoriano dominava mais de meio mundo e o costume logo se tornou universal. Então, como a gente viu, não existe nenhuma orientação bíblica para celebrar o Natal em dezembro, ou para montar uma árvore de Natal, nem para colocar decorações de Natal na sua casa. Ao mesmo tempo, também não há um mandamento bíblico, nem ao menos para celebrar o Natal. No final, é claro, celebrar ou não o Natal é uma decisão pessoal. Tá? Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos. Lembrando que Deus é mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Enfim,
Qualquer que seja a decisão de cristãos de diferentes denominações a respeito desse assunto, os pontos de vista divergentes não devem ser usados como um bastão para bater ou denegrir pessoas com opiniões contrárias. Nem se deve enxergar certa opinião como um símbolo de honra que encoraje o orgulho por celebrar ou não. Como em todas as coisas, buscamos a sabedoria daquele que a dá liberalmente a todos os que pedem. Isso está em Tiago 1,5. E aceitamos uns aos outros em graça e amor cristão, independentemente das nossas opiniões sobre nosso celebrar o Natal e como sobredecorar a nossa casa durante o Natal. Tá bom, meus amados irmãos e irmãs? Era só isso que eu queria complementar o outro vídeo sobre que o Natal era comemorado antes do nascimento de Cristo, só para não ter nenhuma dúvida que o que a Bíblia diz sobre cortar a árvore e levar para dentro de casa. Tá bom? Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês. Eu desejo antecipadamente um feliz ano novo. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue nos protegendo de todo mal. Que o Espírito Santo habite em você e habite em mim, nesse templo, que é o meu corpo e o seu corpo, que foi comprado com sangue precioso e que não nos pertence, assim como diz na palavra de Deus. Então, peça o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. E nós sentimos muito pelas perdas, assim como vocês tiveram perdas, eu tive também, mas lembrando, não é a vontade de Deus. Nunca diga com alguém que perdeu um ente querido que é a vontade do Senhor. Deus nos fez para viver eternamente. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele é o causador da morte. Deus é vida. Deus é vida. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor àquele que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. Amém.